Olá a todos, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um episódio do Trianon Cast, o podcast da melhor clínica do Brasil, da Clínica Trianon. Hoje estou aqui na companhia de uma super profissional desse time de excelência, a doutora Paola Teruya. A doutora Paola, ela é formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, tem residência de clínica médica no Hospital Sírio-Libanês, fez uma especialização em geriatria no Hospital das Clínicas da USP, fez um fellowship, um complemento da formação em oncogeriatria no Instituto do Câncer de São Paulo e possui título de especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Uma super geriatra aqui na minha frente para falarmos sobre um tema de grande relevância, de grande interesse para todos vocês, eu tenho certeza disso, tá? Eu, estou aqui, eu gosto muito de ressaltar, eu sou Daniel Cavalcante, sou médico, psiquiatra, diretor aqui da Clínica Trianon, mas estou aqui representando os nossos ouvintes, nossos pacientes, amigos, né? Tentando extrair o máximo de conhecimento desses super profissionais que montam esse super time. E hoje, Paola, nós temos um papo aqui bem interessante, porque veja bem, ao longo dos últimos anos, a gente tem ouvido muito as pessoas se queixarem de dificuldades relacionadas à memória, dificuldades relacionadas à velocidade de raciocínio, pessoas dizendo inclusive que depois da Covid, né, o cérebro delas não funciona mais direito, tá? E aí estamos então querendo ouvir de um especialista até que ponto essas queixas relacionadas a comprometimento de memória, raciocínio, atenção, elas são realmente motivos de preocupação e a partir de que idade que isso começa a afetar mais as pessoas? O que você me diz? Bem-vinda mais uma vez ao Trianoncast. Muito obrigada, Daniel. Estou super feliz em participar. Agradeço a participação no podcast e como membro aqui da clínica. Esse mês eu faço 1 ano aqui, Que né? maravilha. É, Com um ano de vocês. muitos. Tomara Deus. Então, acho que essa questão pontual do Covid também é muito importante, né? Nesse momento aí pós-pandemia, pacientes que foram infectados por Covid 1, 2 vezes, tiveram casos de gravidade ou não, começaram a reportar situações de alteração do funcionamento normal, né? Não necessariamente apenas da memória, mas alteração do seu funcionamento normal. Uma lentificação, alterações com relação à atenção também, isso é uma coisa muito importante. Mas quando a gente pensa na população geriátrica, e lembrar, né, que países subdesenvolvidos como o Brasil, a gente define o idoso como a partir dos 60 anos, países desenvolvidos a partir dos 65, e essa idade de corte tem muito a ver com expectativa de vida, com nível sociocultural. Então, para a população idosa, quando a gente fala de alterações de memória e alterações do funcionamento normal, acho que o grande medo é: será que eu tô abrindo um quadro de demência? Será que é Alzheimer? Antigamente as pessoas falavam, será que eu tô ficando esclerosada? Será que meu pai, meu avô tá ficando esclerosado? Então, primeiro ponto quando a gente fala em cognição, né, em funcionamento do cérebro, a primeira coisa que nos faz acender um sinalzinho amarelo é esquecimento, alteração de memória. Alteração de memória recente, principalmente, que nos leva a pensar no Alzheimer, né? Então, a pessoa que tem lembranças ótimas de eventos anteriores e acontecimentos, assim, do dia a dia, ela vai perdendo. Quando a gente fala em transtornos de memória, transtornos cognitivos leves, a gente não está entrando nesse paciente que já tem alterações funcionais importantes, né? Que já perdeu capacidade de exercer sua atividade de vida diária. As atividades que são instrumentais, então, tipo, dirigir, fazer serviço de banco, são pessoas que estão antecedendo isso. É uma pessoa que tem uma vida normal, uma função normal, mas ela está referindo que algo mudou. Com o envelhecimento, a gente pode ficar mais lento. A gente não vai perder função, mas a gente não vai conseguir fazer tudo na mesma velocidade que a gente fazia antes. Isso fisicamente é uma coisa que a gente percebe, né? A gente precisa se comparar com a nossa própria evolução. Não dá para um cara que é um triatleta com 80 anos se comparar com um cara sedentário de 70. Com 80 ele vai seguir sendo melhor que o cara de 70, né? Mas a gente vai ficar mais lento comparado com o que a gente era anos anteriores, sem que isso signifique que a gente está fora do padrão normal de envelhecimento. Esse é o padrão normal de envelhecimento. Quando a gente fala em transtornos cognitivos, a gente vai passar
por duas etapas. Que é algo subjetivo. Então, a pessoa percebe que tem algo errado. Muitas vezes, ninguém ao redor consegue perceber isso. Mas ela fala que ela está diferente do que ela era antes. A gente aplica testes de rastreio, que existem vários, mas a gente consegue aplicar testes de rastreios mais simples, que é o que a gente faz no consultório. A gente, geriatra, neurologista, psiquiatra também faz muito isso. E a gente não consegue ver a avaliação nesses testes de rastreio, mas a pessoa tem a queixa. Então, esse é uma alteração subjetiva. Quando a gente vai passar por alterações, por uma mudança no padrão da própria pessoa, então a gente faz a avaliação e a gente percebe perda funcional, a gente perda, né, nesses testes, a gente vai perceber queda do QI comparado às pessoas da mesma idade, e a gente pode perceber uma alteração em mais de um domínio sem que ela perca a função. E aí é o ponto do transtorno cognitivo leve, né, do comprometimento cognitivo leve, que é o que a gente vai tentar falar aqui hoje. Então, você não perdeu função, mas você está diferente de você e você está diferente de pessoas da mesma faixa etária. Então, esse é o lugar. Isso é fator de risco para o desenvolvimento de síndrome demencial? Sim, né? Se a gente acompanhar essa população, a chance de desenvolvimento de uma síndrome demencial para essa população é maior. E muitas vezes, quando a gente olhar retrospectivamente, aquilo ali era o quadro inicial e não um fator de risco, talvez, né? Eu acho que esse que é o mais importante da gente falar. Entendi. E quando a gente fala em comprometimento cognitivo, Paola, o que a gente quer dizer, afinal, com isso? O que compromete? O que está comprometido? Então, a cognição não é só a memória, né? Que é a primeira coisa que chama a nossa atenção. Quando a gente fala em cognição, a gente fala sobre vários aspectos, né? Então, a capacidade de própria memória, a capacidade executiva, então a nossa capacidade de executar ações, resolver problemas, cálculo, atenção, raciocínio, né? Abstração. Então, a nossa cognição ela é composta por muitos itens diferentes. E quando a gente fala nesses testes de rastreio, os melhores testes são aqueles que conseguem pegar um pouquinho de cada uma dessas partes, né? Então, se a gente não consegue mais nomear as coisas como a gente nomeava antes, a gente perde as palavras. Eu preciso desse objeto que é o que coloca água. Você sabe o que você quer dizer, mas você perdeu o nome aí dentro, né? Então, essa é uma alteração, por exemplo, de uma das etapas ou de um dos componentes da cognição. Alguém que sempre foi um comerciante, fazia conta de cabeça, não consegue mais fazer uma conta simples, uma subtração simples. Isso também é uma perda na cognição. A pessoa não é capaz mais de fazer correlações. Então, isso o que são, né? Este objeto é um copo, este objeto é uma xícara. Qual é a correlação entre eles? A pessoa não consegue dizer, né? São objetos para colocar líquido, a gente usa para beber, ou os dois são brancos, ou a pessoa não, ela perde essa capacidade. Então, a cognição, ela é composta por todos esses itens diferentes, né? E quando a gente vai fazer a avaliação do comprometimento cognitivo, existe até essa etapa inicial de diferenciação. É amnéstico, ou seja, tem a ver com a memória, ou é não amnéstico, tem a ver com essa outra parte que compõe a cognição. Tem um monte de gente por aí, justamente com muitas dessas dificuldades que você mencionou, né? Dificuldade, às vezes, de lembrar o nome de alguém, dificuldade ali de lembrar de um certo compromisso, de uma informação ali que teve, que recebeu ali em um determinado vídeo que assistiu, ou até mesmo do que o médico falou durante a consulta, né? Mesmo pessoas jovens, né? Há alguma forma aí de a gente olhar para esses casos e diferenciar dos casos do comprometimento cognitivo que acontece lá em idades mais avançadas? Por exemplo, agora, né? Eu queria falar o nome das partes que compõem a cognição, não consegui. Algumas situações podem favorecer isso. Então, situações de estresse, né? A pessoa tá mais ansiosa, ela não vai conseguir captar as informações que ela recebe ou recuperar da memória e do seu conhecimento, coisas que ela sabe que ela faz, por exemplo, no dia a dia dela. Então, os fatores confundidores, né? Algumas doenças psiquiátricas, transtornos ansiosos e depressão, são 2 grandes falseadores para isso. O grande problema, eu acho que da sociedade moderna, a gente divide nossa atenção. A gente não tá nunca concentrado numa única coisa.
né? Então, eu falo isso para os meus pacientes. Eu sinto, às vezes, meu cérebro, sabe o computador com 300 abas abertas? Vai dar Uhum. bug, não vai? Não Uhum. é assim, nesse é um jeito que o Exato. computador trava. O nosso cérebro é isso. Se a gente está dividindo nossa atenção em muitas partes, a gente não vai conseguir executar nenhuma daquelas com a nossa melhor performance. Então, acho que essa é a primeira questão. Será que essa pessoa tem alterações em vários itens da cognição porque ela é desatenta? Será que ela é desatenta porque ela está ansiosa ou deprimida e não tem diagnóstico e tratamento? Existem causas reversíveis para isso. Então, alterações metabólicas, alterações da função da glândula tireoide, por exemplo. Disglicemias, então pessoas que estão em tratamento de diabetes estão lá fazendo picos ou hipoglicemias, isso também pode falsear o nosso funcionamento normal, nos deixar mais lentos do que o habitual. Vitamina B12, que é uma vitamina que hoje as pessoas dizem que precisa repor para todo mundo. Não precisa repor para todo mundo, mas se você tem uma alteração de funcionamento neurológico e você tem uma vitamina B12 que está ali abaixo ou no limite inferior da normalidade, isso pode ser sim uma das coisas que está te fazendo ter uma performance abaixo do que era a sua anteriormente, né? Então, esses são os principais fatores que acho que a gente pode pesquisar. Causas reversíveis para aquilo que está acontecendo agora, transtornos psiquiátricos, alterações metabólicas que são potencialmente tratáveis e te reavaliar novamente. Se você fez um teste que mostrou alteração e a gente vai tratar a causa provável, a gente te reavalia ali dali 4, 6, 12 semanas, dependendo do tratamento que a gente vai iniciar. E aí, uma vez a gente descartando essas possíveis causas de um comprometimento cognitivo, a gente ficaria então como uma entidade distinta, né, não associada a essas causas secundárias? Seria basicamente isso? Isso, e a gente vai vigiar para ver se isso vai progredir ou não para uma síndrome demencial, ou se é algo que a gente vai só manter uma reavaliação. A cada ano, a cada 6 meses, os testes, as avaliações neuropsicológicas, né, que são avaliações muito mais complexas do que os testes de rastreio que a gente faz normalmente no consultório. Os testes de rastreio, eles são desenvolvidos para a gente fazer em 7 a 10 minutos, né? Não é algo que a gente precise comprometer grande parte da consulta, mas a avaliação neuropsicológica também nos ajuda muito. Quando repetir, ele não teve nenhuma alteração, nenhum prejuízo em nenhuma das habilidades, porém, ele está diferente do ano anterior, ou ele está abaixo do esperado para o nível de escolaridade dele, o QI dele calculado agora. Então, isso é importante, a gente conseguir os próximos passos. Isso, a gente fazer o diagnóstico, né, de comprometimento cognitivo leve é importante para a gente descartar alterações maiores, tratar o que é possível, mas principalmente vigiar e de forma multidisciplinar, definir a melhor estratégia. É o acompanhamento neuropsicológico? É estímulo cognitivo que essa pessoa precisa? Ela precisa tratar melhor a ansiedade, tratar melhor a depressão? Então, assim, qual é o próximo passo? Receber esse diagnóstico não vai ser bom por si, né? A gente pega essa informação e trabalha os próximos passos. Você falou uma coisa que eu acho que vale até a pena a gente abrir um parênteses aqui com relação à avaliação neuropsicológica, né? Eu acho que muita gente talvez não esteja familiarizado, né, sobre o que é uma avaliação neuropsicológica. Então acho que vale a pena a gente comentar, né, que é uma avaliação feita geralmente por um psicólogo especializado nesse tipo de avaliação, né, um neuropsicólogo. E aí nessa avaliação é feita ali uma bateria de testes justamente para testar aspectos da cognição do paciente, dentre outros aspectos também, como relacionados à socialização, capacidade de filtrar estímulos, né, capacidade de alternar a atenção. E fazem também os testes de ansiedade, depressão, para ver se a pessoa pontua em uma dessas escalas e, de repente, se o médico ainda não tinha feito essa hipótese diagnóstica, para entrar como uma possibilidade de tratar. Eu acho que a avaliação neuropsicológica tem ficado mais famosa para as crianças e adolescentes, né? Para o diagnóstico de TDAH, né? Muito usado, né, no contexto de ter uma ferramenta auxiliar ali no diagnóstico de TDAH e de autismo, né? Então, acho que para a população idosa, né, para os adultos mais velhos, acho que talvez não seja tão conhecido.
E é uma ferramenta que eu gosto bastante, assim, eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente pega um teste que vem com essas orientações, né? Como podemos abordar esse paciente de forma multidisciplinar a partir de agora? Orientações para a família, então, paciente que tem alterações de atenção. Olha, estímulos diferentes ao mesmo tempo não é bom. Então, você vai conversar com ele, desliga a televisão, abaixa o som, né? Tenta deixar ele fazendo uma atividade por vez. Então, esse tipo de avaliação é algo que me auxilia bastante, assim, não só no diagnóstico, mas na condução, sabe? Dos próximos passos. E o pessoal tem que tomar cuidado, né, para não achar que essa avaliação é uma avaliação simples, que é feita na internet, com um questionário ali auto-preenchido. Meu Deus, não. Pessoal, é algo bem complexo e que inclusive é feito ali ao longo de vários encontros entre o profissional e o paciente. Muitas vezes, né, um acompanhante também comparece para que o profissional possa ter informações também do ponto de vista de alguém que convive com o paciente, sair da subjetividade e partir ali para algo mais objetivo mesmo. Então, comumente, aí são 5, 6, 7, 8 encontros, né? A depender do paciente. Cada profissional faz... E o ponto mais importante é o acompanhante, que acho que eu não tinha falado antes. Como que a gente vai saber se a pessoa perdeu função ou não, se a gente não tem alguém para confirmar? Por que ter alguém para confirmar? Porque, às vezes, o senso da pessoa já está comprometido. Você toma todos os remédios, eu tomo. O senhor tá dirigindo bem? Tô. Se perdeu alguma vez? Não. Então, assim, se a gente não tem alguém para validar essa informação, a gente também pode comer bola de um transtorno cognitivo leve para alguém que já tem prejuízo funcional. Então, o acompanhante é muito importante durante a avaliação geriátrica. E aí também entra num ponto, né? Quanto que a gente pode entrar... pedir espaço para esse paciente, né? Porque vai invadir a privacidade dele da consulta, vai invadir o espaço que ele tem ali de confiança com o médico. Então, criar uma relação boa com o paciente antes desses eventos. Então, é por isso que a gente reforça tanto a importância do acompanhamento geriátrico precoce, né? A pessoa idosa ter um acompanhamento geriátrico, mesmo que não tenha uma queixa de pessoa idosa, né? Porque não existe, né? A queixa de memória é uma queixa da pessoa idosa. Por que antes de ter qualquer queixa eu já não começo a acompanhar com o geriatra? Esse vai ser o momento da gente vincular, de eu entender qual que é o seu funcionamento normal, de eu entender como a gente pode passar os próximos passos, né? E se em algum momento eu perceber que a pessoa fugiu, chamar alguém para participar dessa consulta é mais fácil, tem menos risco de ser desrespeitoso, né? Daquele paciente se sentir invadido, mas o acompanhante na consulta geriátrica para avaliação funcional é fundamental. Inclusive, existem escalas que são feitas só com acompanhante. A gente entrega para o acompanhante preencher e ele dizer, ó, a pessoa fala que faz isso, mas aqui tá... Até para evitar aquela coisa, ó, o pessoal tá falando aqui, o acompanhante fica assim, não faz, não. Às vezes a gente entrega para um e para outro esses questionários para tentar comparar a sua autopercepção com alguém que tá ali do seu lado o tempo todo, né? E eu imagino, Paola, que a idade em que o indivíduo começa a apresentar esse comprometimento cognitivo varia muito aí, né? A depender de uma série de fatores relacionados à pessoa. Mas na sua experiência aí no consultório, você percebe que a partir de qual idade que isso é mais comum? Quanto mais velho, maior a porcentagem de pessoas acometidas. Mas as alterações subjetivas e o comprometimento cognitivo leve a partir dos 60 anos, varia de estudo para estudo, mas se a gente falar algo em torno de 20%, de 1/5 dos pacientes, não vai estar errado, né? Algo em torno de 20% a partir dos 60 anos. E quanto mais velha, essa porcentagem pode aumentar ainda mais. Acima dos 85 anos, alguns estudos falam mais de 50%. Tá? E aí, acima dos 85 anos, muitos já terão cruzado ali a fronteira do comprometimento cognitivo leve para a demência propriamente dita, né? Sim. Também, né? O principal fator de risco para síndromes demenciais não é uma doença, não é normal da idade, né, ter uma demência, mas quanto mais velho, maior o tempo que você teve para desenvolver, né? Porque a demência tem muito
de exposição a fatores de risco ao longo da vida, do estilo de vida. Então, quanto mais velho, maior a chance de você desenvolver. E o pessoal ainda faz muita confusão entre demência e comprometimento cognitivo leve, né? Até mesmo alguns profissionais de saúde têm uma certa dificuldade, né, para distinguir até que ponto é um comprometimento cognitivo leve e a partir de que ponto aquilo ali se tornou uma demência. Lembro muito bem de uma conversa que a gente teve recentemente sobre um paciente que, acho que, se não me engano, era um padre, né? Era um padre, um Sim, pastor, não lembro, um pastor, exato, né? É. Que ele começou a apresentar, né, determinadas falhas, e aí começou a entrar meio que numa neura ali, será que já tô com uma demência? Ele é um paciente que iniciou o acompanhamento não por conta disso, ele tem muitas doenças, né, hipertensão, diabetes, então todas doenças que, sabidamente, são fatores de risco para o desenvolvimento de síndrome demencial. E ele veio numa consulta para o gerenciamento de saúde. Lá nos itens, lá, a avaliação geriátrica, ela não é focada só na queixa ativa do paciente, a gente vai perguntando. E aí, memória, o senhor tem alguma alteração de memória? Ele, puxa, doutora, realmente, algo de errado tá acontecendo, porque eu sempre fiz discursos, eu sempre falei por horas seguidas na igreja, sem nenhum problema, e agora eu às vezes perco palavras no meio do discurso. Eu sei o que eu quero dizer, mas eu não consigo transformar aquilo que está na minha cabeça num discurso com a velocidade que eu tinha antes, manter a linha de raciocínio que eu sempre tive. Será que isso é Alzheimer? Será que eu tô ficando esclerosada? É o começo do fim, né? A pergunta é, e agora? E esse paciente, particularmente, ele é um paciente super ativo, além das funções que ele tem na igreja dele, ele tem outras funções, ele é um 80 a mais, muito ativo, ele trabalha ainda, gerencia negócios e tal. E ele falou, pergunta número 1, né? Você tem perda funcional nas suas outras atividades? O negócio tá ruim, tá fazendo dívida, empréstimo, você precisa terceirizar alguma função dessa parte administrativa das suas empresas e tal. Pelo amor de Deus, nisso ninguém mexe, só eu que resolvo. Bom, ponto 1, que precisou ser confirmado com alguém, que eu confirmei com alguém se era real, porque ele vem nas consultas, é uma coisa que ele faz muita questão de vir às consultas e entrar em separado com a esposa, inclusive. Cada um tem a autonomia dele. Cada um tem o seu espaço, né? Sim. Então, depois a gente confirmou isso. E eu falei, olha, a avaliação, o teste de rastreio, sem alterações muito importantes, mas ele era claro, tá estranho. Será que não é alguma coisa que tá começando? E dentre os fatores possíveis, né, da gente tratar, ele me procurou no momento de pandemia. Então, a gente ainda estava vivendo no estresse da pandemia. A gente começou a tratar uma ansiedade que ele não tinha a clareza de que precisava ser tratada, apesar de já ter sido diagnosticado pelo cardiologista que tinha indicado para ele tratamento. A gente fez rastreio da qualidade do sono dele. Ele era um paciente com um shape da apneia. Qual que é o shape da apneia? Gordinho, barriga grande. Vamos fazer uma polissono, que também já tinha sido indicada pelo cardiologista, e ele nunca quis fazer. E quando eu falei que isso podia estar comprometendo a memória dele, ele aceitou fazer. E rastreio de medicações. Ele estava tomando um indutor do sono nesse contexto de pandemia, que a ansiedade fez ele sair do prumo dele. Então, assim, foram fatores potencialmente reversíveis que a gente conseguiu tratar. Então, ele realmente tem uma apneia, ele começou a usar o CPAP, ele aceitou tratar a ansiedade, e quando ele tratou a ansiedade, ele melhorou da insônia, porque a insônia era uma manifestação dessa ansiedade dele, então ele parou de usar o indutor do sono, e ele melhorou. Ele falou, claramente eu não sou o mesmo de 30 anos atrás, e a gente também não espera isso, nem para uma parte física, nem para a parte da velocidade do raciocínio, isso é um envelhecimento normal, mas aquela história de perder palavras no meio do caminho melhorou muito. Então, esse é o bonito da gente fazer o diagnóstico e da gente
propor modificações. Ele tá até em atraso de repetir a avaliação neuropsicológica dele, porque ele não aderiu às orientações que a psicóloga sugeriu, que ela sugeriu alguns estímulos específicos ou avaliações, mas ele é um cara que fala, sei lá, umas 4 línguas, porque ele sai do Brasil para fazer as coisas da igreja, então ele fala italiano, fala espanhol. Então, assim, até pra realidade dele, eu acho que ele tem essa... Agora, após pandemia, que ele voltou a viajar e voltou a ter essa interação social melhor, eu acho que ele estimulou o cérebro também de maneiras diferentes, não como foi exatamente indicado, mas ele estimulou o cérebro dele de outras maneiras, e foi o que talvez tenha ajudado também, né? O mundo estava vivendo uma situação muito ruim nesse momento. São causas potencialmente reversíveis e ele conseguiu perceber. E aí que tem uma mensagem bem importante, né? Porque um indivíduo como esse, eu acredito que existam vários por aí, ele poderia simplesmente ouvir ali das pessoas próximas, não, é idade, né? Nessa idade é normal, né? Você não pode se cobrar tanto, né? Assim, né? Veja bem, você já tem 80 anos, né? Você queria o quê, né? E ele poderia simplesmente se acomodar em cima dessas afirmações, né, que as pessoas costumam levar para consolar um indivíduo, e não chegaria a uma profissional como você a ponto de reconhecer que existem várias intervenções ali, várias estratégias que poderiam sim, mesmo naquela idade, trazer ali de volta, né, um desempenho melhor nas atividades ali do dia a dia dele, e até mesmo outras habilidades ali relacionadas a hobbies, etc, né? Ele comparado com ele mesmo, é o que ele conseguiu perceber que estava algo estranho, mas ele não conseguiu criar dentro dele. Eu acho que o medo dele era tão grande de que isso fosse inevitavelmente progredir para uma dependência de alguém, que ele assim, ele se abstraiu. Ele falou, cara, não, só pra ter certeza. Quanto tempo... A pergunta dele foi: quanto tempo eu tenho até eu precisar de ajuda pra tudo, né? Então, assim, quanto tempo eu vou desenvolver a demência? Você consegue me dar um tempo? Então, isso é legal, né? Ele se permitiu, né? Se olhar de um jeito diferente, e ele tá exercendo aí a independência, a autonomia e ajudando outras pessoas, porque eu acho que essa é a questão, né? Às vezes a gente pensa que com 70, 80, 90 anos, a gente não tá... a gente tá fazendo as coisas só pro nosso interesse, ou quando a gente tá... Ele ajuda um monte de gente, agora que ele voltou pro seu funcionamento normal, né? Então, eu acho que isso é bacana pra caramba. E isso, por outro lado, ajuda a preservar ainda mais a cognição dele, né? Principalmente nessa fase crítica em que o cérebro dele já é um cérebro ali de idade avançada e, portanto, um cérebro mais desgastado, digamos assim. Exposto, né? a muitos fatores de risco. Ele ele tem muitos fatores de risco. Ele abrir um diagnóstico de demência em algum momento não é algo fora do normal. Do script, né? Pode acontecer, porque ele tem muito fator de risco, né? Então, isso é uma coisa importante. E uma coisa também que é importante a gente falar quando a gente vê que a pessoa tá diferente, tá esquisita... Isso é agudo ou isso vem acontecendo? Porque também, às vezes, as pessoas se pegam a um momento, né? Isso vem acontecendo há uma semana ou isso vem acontecendo ao longo dos últimos meses? Essa relação de tempo também é importante. Quanto mais agudo, maior a chance de ser algo reversível simples, porque a gente pegou o caso dele, que tem um monte de coisas que já vinham crônicas, né, na vida dele. Mas uma infecção num cérebro mais frágil, ela também pode levar a uma perda funcional, que é o que a gente chama, né, o delírio, né, que não é delírio, é o delírio. Então, algo muito pontual, muito agudo, também a reversão também é muito mais rápida e muito mais aguda. Mas também já é um indício de um cérebro que não está no seu funcionamento normal, porque uma pessoa que tem um cérebro no seu funcionamento normal, alterações agudas, pontuais, elas também não vão causar uma perda tão importante, né? Sim. Tão perceptível para a própria pessoa e para os indivíduos que estão
ao redor. Eu acho que até nessa conversa uma mensagem também bem importante é com relação a como nossos órgãos, né, se comportam ao longo do tempo. Eles vão realmente sofrendo desgaste, né? E assim é também com o cérebro. Então, um Sim, cérebro de 80 anos, ele já não é o mesmo cérebro de um cérebro de 30 anos, né? Então, ele fica mais frágil, né? Então, como você falou, uma infecção, né? Uma carga de estresse maior que o indivíduo enfrenta ali naquele momento, um micro AVC, né? Um AVC ali que não é capaz de paralisar o indivíduo, mas só um vazamentozinho ali que dá, aquilo ali já gera ali um prejuízo sim, maior, né? É sim. importante a gente também ter essa consciência sobre o envelhecimento, né? Que os nossos órgãos eles envelhecem. Então, assim como as nossas juntas, né, passam a ficar mais sensíveis, né, com a idade, assim como o nosso estômago, né, ele também não é mais o mesmo ali, ele passa a ficar mais sensível também com a idade, assim também é o cérebro, né? Assim também. Além da idade, a principal coisa é ao que você se expôs ao longo desses seus últimos. Eu tava vendo no Instagram, quando tava Uhum, terminando o atendimento, um senhor de 90 anos que pedala 50, 60 quilômetros por dia aqui em São Paulo, lá na Marginal, na uhum. ciclovia. E ele tava pedalando e contando a história. Aquilo já foi dando uma palpitação. Eu falei, meu Deus, ele tá olhando pro lado e pedalando. Mas ele tava contando que ele pedala desde os 18 anos, que ele pedalou até os 32, depois ele parou um período, talvez trabalho, filhos, enfim, e voltou a pedalar há não sei quanto tempo. Então, assim, como que você treinou o seu corpo e como você treinou o seu cérebro ao longo da sua vida? Quais foram os fatores que você expôs seu cérebro, bons e ruins? Isso vai ter repercussão. E eu falo assim, quando você fecha o olho e fecha os olhos e pensa em alguém de 85 anos. Se a gente conseguisse transformar o que eu penso e o que você pensa, provavelmente seriam pessoas totalmente diferentes e nenhum de nós dois estaria errado. Porque o envelhecimento é muito heterogêneo, Uhum, né? O envelhecimento físico e o envelhecimento cerebral. Quanto mais exposição positiva para a plasticidade do cérebro boa, quanto mais a gente consegue estudar, quanto mais a gente consegue treinar habilidades que vão além da escola normal, né? Então a gente aprender línguas diferentes, a gente ter habilidades manuais, pintura, crochê, tricô. Quanto mais a gente conseguir se expor ao convívio social com pessoas diferentes. Eu convivo com o pessoal da igreja. Quantas igrejas? Você convive com aqueles 5 amigos há 55 anos ou você é a pessoa que passa por todas as igrejas do seu bairro, da sua cidade, interage com pessoas diferentes? Como é que é essa troca que você se expõe, né? Quanto mais a gente evita aquilo que a gente sabe que agride o cérebro, doenças crônicas mal controladas, hipertensão, diabetes, colesterol, cigarro, álcool. Então, isso tudo vai fazer com que o nosso cérebro envelheça melhor ou pior. Vai nos permitir ter reserva por mais tempo ou não. Eu, a família da minha avó é de uma zona de envelhecimento, uma das Blue Zones lá, de Okinawa. uhum. O avô do meu marido nasceu lá, a minha avó nasceu lá, mas eles mudaram para o Brasil e foram expostos a todos os hábitos de vida da população ocidental, né? E aí você vê pessoas da mesma geração deles que então, a mesma origem, nasceram no mesmo lugar, se expuseram a tudo que a gente tem de estímulo aqui, mas que lidaram durante a vida com maneiras diferentes com relação aos aspectos de saúde, como foi o envelhecimento delas, do ponto de vista físico-cognitivo. Minha avó tem 90 anos e é ótima, e é super ativa, e gerencia coisas que ela faz do ponto de vista financeiro até hoje. O avô do Uhum. meu marido, com 100 anos, fazia tudo isso também. Então, assim, como você se expôs? Não é só da onde você veio ou o que você fez, mas como você se expôs. E do mesmo jeito, as pessoas que estavam ali na mesma geração que eles não seguiram igual, né? Porque não se expuseram a aprendizados diferentes, a convívio social, a tudo isso. Então, eu acho que é a idade mais. Uhum. A idade a gente não vai conseguir brigar. A gente só não vai envelhecer se a gente morrer jovem, que ninguém quer, né? A gente tá aqui, a gente quer viver bem por mais tempo. Então, o que a gente pode fazer nesse mais? O que tá dentro do nosso controle, né?
Não, muito bom. Eu vou pegar o gancho nisso que você falou, né? Que você trouxe aqui uma série de coisas que ajudam o cérebro a envelhecer melhor Uhum. e, consequentemente, reduzem o risco de a gente ter o comprometimento cognitivo que está sendo aqui a pauta central Sim. da nossa conversa. Aí sempre vai ter, né? Lembra que eu falei que tem aquelas pessoas que chegam, não, mas você já tem 80 anos, você já tem 70 anos, isso é normal, né? Você queria que você estivesse lembrando dos nomes tudinhos e tal. E tem também aquele grupo de pessoas que chega, olha, eu vi na TV, eu ouvi no rádio que esse remédio aqui, que essa vitamina aqui, olha o que está escrito aqui no rótulo, eu vi na farmácia, né? Que isso aqui ajuda na memória, né? Ajuda no raciocínio. Afinal de contas, Paula, essas vitaminas que a gente vê por aí, esses remédios das propagandas que a gente ouve no rádio, ajudam mesmo aí essa população a melhorar a memória, etc. Olha, se existisse uma fórmula mágica, eu ia tomar desde agora, ia mandar meu pai, minha avó, todo mundo tomar. Não existe uma fórmula mágica, não existe um remédio ou uma vitamina que vai prevenir alterações cognitivas em ninguém. Então, se você tem alterações, você precisa tratar. Mas se você não tem alterações, você tomar uma vitamina de forma preventiva não vai funcionar. Existem alguns suplementos nutricionais que têm estudos que conseguem provar que teve uma diminuição de progressão, até para o comprometimento cognitivo leve ou para o transtorno cognitivo subjetivo. Mas assim, a dose que a pessoa precisa alcançar daquele suplemento é factível? Assim, então eu acho que assim, é um estudo possivelmente feito pela própria indústria que tem muitos vieses. Eu não consigo hoje falar com tranquilidade. Tome este suplemento. A gente fez uma alteração. Você tem uma alteração. Comprometimento cognitivo leve. Tome este suplemento porque isso vai evitar que você progrida. Não existe isso, infelizmente, sabe? Mas quem sabe? Quem sabe esses mesmos estudos que estão seguindo os pacientes por alguns anos, eles consigam ser promissores, né? Eu torço para isso também. A gente fica, se a indústria te patrocinar, você vai falar que sim. Não, eu vou falar que sim a hora que der certo, que é o que a gente quer, né? Como profissional de saúde, que é o quê? Que o paciente viva bem, viva saudável, com a mente funcionando. Mas hoje, impor esse custo com benefício duvidoso, eu acho que não vale a pena. Sim, eu concordo com você. E eu tô gostando demais da nossa conversa aqui. Eu acho que ela está sendo extremamente elucidativa para quem está nos vendo e nos ouvindo, né? Mas para trazer aqui essa mensagem final, Paulo, eu queria até que você falasse aí para os nossos, trouxesse uma mensagem aí para os nossos ouvintes acerca de meio que consolidar essa mensagem que você inclusive já trouxe aqui do que fazer para retardar mais esse comprometimento cognitivo em meio a um mundo, como você bem falou, com tantos estímulos, com tantas cobranças aí e com tantos hábitos também nocivos que a gente tem, né, atualmente. Então, eu acho que o que a gente pode pensar existem alterações do nosso funcionamento cerebral que são normais para o envelhecimento, mas é difícil a gente conseguir ter essa percepção do que é lentificação, do que é comprometimento e do que são estágios iniciais de uma síndrome demencial. Então, ponto 1, ter um acompanhamento médico quando você tem essa dúvida. Veio a dúvida, não assuma que isso é algo normal. Putz, a primeira coisa é, será que tem alguma coisa de errado que a gente precisa investigar, tratar e modificar ao ponto a tempo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Existem alterações que fazem parte do envelhecimento, existe a lentificação, mas não aceite uma perda funcional. E como que a gente pode prevenir? A gente pode prevenir tendo hábitos de vida melhores, então o famoso mudanças do estilo de vida é isso que a gente precisa fazer desde sempre. Então a gente tem que criar nossos filhos assim, né? Voltar para trás, né? Os hábitos que as pessoas tinham 70 anos atrás que eram melhores, a gente ser mais ativo fisicamente, a gente ficar menos tempo nas telas, a gente se alimentar melhor, ter menos industrializado, se expor menos a coisas tóxicas. As suplementações e as medicações, elas precisam ser direcionadas para queixas objetivas, então avaliadas e tratadas. E estimule seu cérebro o máximo que você puder.
Se você é jovem e tem tempo de fazer faculdade, mestrado, doutorado, cursos livres de línguas, cursos livres de coisas tecnológicas que eu mesma não tenho muito, Uhum. não muito prazer em fazer, mas que estimulam áreas diferentes do nosso cérebro, se expõe a isso. Isso vai ser reserva cognitiva para o seu futuro. Se você é 50 a mais e tá com medo de ser tarde demais, não acredite nisso. 50 a mais está no momento de ainda aprender línguas, ainda desenvolver habilidades diferentes, sair de situações de estresse, você pode, né? Tratar as suas doenças crônicas da melhor maneira possível. E é isso, assim, o prevenir é melhor do que remediar. E prevenir não é tomar um suplemento, tomar uma vitamina, tomar um soro na veia. Prevenir é usar o conhecimento que está à disposição na internet efetivamente no seu dia a dia, né? Como conduzir isso no seu dia a dia. Excelente, excelente, muito bom. Eu agradeço demais, Paola, por você ter topado aqui o convite, né, e ter compartilhado aí conhecimento com os nossos ouvintes. Tenho certeza que a gente ajudou aí a esclarecer muitas das dúvidas que o pessoal tem sobre essa questão de funcionamento cognitivo, de memória, raciocínio, etc. E eu convido vocês a continuarem acompanhando o Trianon Cast. Toda semana a gente solta aqui um episódio, sempre, né, alinhado aí com o tema de saúde, transmitindo com muita responsabilidade, ética, né, que é algo que cada vez mais a gente precisa aí dentro desse contexto médico. Paola, está convidada para comparecer mais vezes aqui, né? Espero que a gente tenha outros temas aí que a gente possa debater do jeito que a gente debateu aqui. E vocês que não estão seguindo ainda o Trianocast, apertem aí para seguir, curtam, compartilhem, deixem um comentário. Estamos sempre atentos aí, tentando melhorar cada vez mais para que vocês possam se beneficiar desses conteúdos. Muito obrigada, viu, Daniel? Muito obrigada. Foi Espero que seja proveitoso. Claro, claro que sim, foi um prazer.